Olá, que bom que você está aqui mais uma vez. E eu tenho certeza que se o Senhor te trouxe aqui, é porque Ele tem uma palavra para falar ao teu coração através da palavra dEle, que vai ser lida neste lugar. Gostaria de te pedir que, antes mesmo que você saia desse canal, você deixe o seu joinha para que o YouTube ele entenda que esse é um canal bom e que ele pode estar oferecendo para as pessoas. Quero agradecer as pessoas que têm deixado seus likes, porque a maioria daqueles que têm vindo até o nosso canal tem sido pelo o YouTube ele oferecer o conteúdo para as pessoas. Obrigada mesmo de coração. E se você não é inscrito no nosso canal, logo aqui abaixo tem uma palavra inscrever-se. Você pode estar tocando nessa palavra e você já estará inscrito. Quer receber as notificações de todas as vezes que a gente postar um vídeo? Tem um sininho bem aqui, tem um sininho logo aqui abaixo, você pode estar tocando nesse sininho e colocando lá todas, né, para que todas as notificações daqui do canal você receba, tá bom? Sou muito feliz por você. Nós estamos muito felizes por você estar aqui. Hoje eu estou acompanhada pela irmã Vera lá em Caucaia. Amém, irmã Vera? Amém, glória a Deus. A irmã Nairlene lá em Camamu, Baixo Sul da Bahia. Amém, irmã Nairlene? Amém, glória a Deus. A irmã Raquel, que está agora em Vitória do Espírito Santo. Amém, Raquel? Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. A irmã Lucinha em Feira de Santana. Glória a Deus. O irmão Zé Nilton em Feira de Santana. Amém, irmão Zé Nilton? A irmã Carla, Carlinha. Que bom, Carla, ter você aqui novamente. A paz, minha querida. Seja bem-vinda mais uma vez aqui à sua casa. Miraldo, cadê o senhor, irmão Miraldo? Amém. Camille, que é a filha da irmã Lucinha. Seja bem-vinda, Camille. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo também, Danilo, né? Seja bem-vindo, Danilo. Jussi em Salvador. Amém. Maria também em Salvador. Amém. Maria em Salvador. Irmã Neide também em Salvador. Amém, gente? Nós estamos aqui simultâneo. Como eu sempre falo, Glória a Deus. amém. Eu gostaria que os irmãos colocassem no silencioso, tá bom? Por favor. Assim, nós estamos aqui simultâneo aqui no YouTube e também aqui no Zap. Como sempre eu digo, nós somos um canal que nasceu no Zap. Primeiro nós estávamos no Zap durante ainda estamos no Zap. Temos 3 anos e eu acho que 2 meses, eu acho que é isso, né, gente? Alguém aí pode me... Deixa eu ver, março, abril, maio, 3 anos e 2 meses, gente, desculpa a confusão. 3 anos e 2 meses, né, meu povo? Que nós estamos no Zap, onde, graças a Deus, muitas vidas têm sido transformadas, muita gente tem contado testemunhos, e eu espero que essas pessoas coloquem aqui abaixo seus testemunhos para poder dizer o que Deus tem feito na vida delas aqui no canal do Zap, gente. Eu já pedi isso, mas eu dependo da boa vontade e da gratidão a Deus, né, para que as pessoas coloquem seus testemunhos aqui, porque muitas coisas Deus tem feito, né? Então, se você também já assistiu um conteúdo daqui do canal e Deus falou contigo, deixa o comentário aqui abaixo, até para que sirva para quem vem nos ver saber que Deus está falando na terra. Amém? Vamos hoje ler a palavra de Deus em Samuel 14, segundo livro de Samuel, capítulo 14. Nos dias de segunda nós estamos nos alimentando com Samuel. E a palavra de hoje, eu creio, como hoje é um estudo,
E eu creio que ainda continua ainda se falando sobre Absalão, sobre o processo de Davi com os filhos, aquilo que a gente já vem lendo. Se você está aqui no canal e quer saber mais sobre esse estudo que a gente está fazendo, logo aqui abaixo tem mais vídeos que está falando sobre isso, tá? Fica conosco, eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração através dessa palavra. Vamos lá. Conhecendo, pois, Joabe, filho de Zeruia, que o coração do rei era inclinado para Absalão, Joabe era o capitão da guarda, né? E ele sabia que o rei Davi amava Absalão. Enviou Joabe, versículo 2, enviou Joabe a Tecoa e tomou de lá uma mulher sábia e disse-lhe, ora, finge que estás de luto, vestes de luto e não te unges com óleo, e sejas como uma mulher que há muitos dias está de luto por algum morto. E entra ao rei e fala-lhe conforme esta palavra. E Joabe lhe pôs as palavras na boca, quer dizer, ensinou para ela, disse para ela o que ela precisava estar falando para comover o coração do rei. Porque o rei estava com os pensamentos contido em Absalão, que tinha fugido, lembra? Ele tinha fugido porque ele tinha praticado algo que tinha entristecido seu pai, né? Davi já tinha passado pelo filho de Betseba que morreu, né? Que o próprio Deus feriu e morreu pela desobediência dele. Ele também já tinha passado por um irmão estuprar outro irmão e também por um irmão ter matado outro irmão. Isso tudo dentro da casa de Davi. Consequência de uma atitude impensada de esquecer e de não obedecer aquilo que Deus já tinha mandado ele fazer. E isso, aí você pode perguntar, Eliane, o que é que eu tenho a ver com isso? Isso que eu terminei de falar, irmão, isso que o próprio Deus colocou no meu espírito para falar, serve para nós hoje. Serve para os nossos dias. Não devemos estar no lugar que Deus não quer que nós estejamos, nem deixar de fazer aquilo que Deus propôs no nosso coração para fazer, para que a gente não venha colher consequência da nossa desobediência. Aí você pode perguntar, e como é que eu vou saber se eu estou obedecendo a Deus ou não? Tendo intimidade com Ele. Tendo intimidade com Ele. Aí você me pergunta, e como é que eu vou ter intimidade? Sabe, naqueles momentos em que você ouve uma voz dentro de você que você diz, é meu coração falando, ou você diz, é minha cabeça falando. Coração não tem boca, não fala. Cabeça, pensamento não fala, mas Deus sim fala dentro de você. Às vezes, infelizmente, a gente não dá crédito. Mas quando a gente ouve aquilo que ele está falando dentro de nós e que a gente começa uma conversa silenciosa com ele dentro de nós, porque o Espírito Santo de Deus, ele está dentro de você. O Espírito Santo de Deus, ele vive dentro de nós. Só que tem pessoas, eu já até expliquei isso em outros vídeos aqui abaixo do canal. Aqui no canal, você pode estar procurando aí. Eu até dei o exemplo assim, que em uma casa pode ter, vamos supor, 3 filhos. Um ouve e obedece os pais sempre, outro às vezes, e o terceiro nunca ouve. Então, se eu não dou ouvido ao que o meu pai está dizendo, eu não vou ter intimidade com ele. Então, para ter intimidade com Deus, para saber o que é que você tem que fazer, que hora fazer, como fazer, para não se cansar, não se decepcionar. Deus já falou isso aqui hoje com os irmãos que estão aqui no Zap. Para não se decepcionar, não investir tempo, achando que está investindo tempo e na verdade está perdendo tempo. Porque quem não tem tempo para Deus, anda perdendo tempo. Então, para não acontecer isso, não acontecer o que aconteceu com Davi, nós precisamos tomar essa história para nós, para a gente não fazer, não repetir as mesmas coisas. E para isso, precisamos ter intimidade com o Pai, saber o que é que Ele quer, como que Ele quer, aonde que é que Ele quer que nós estejamos. E assim é.
Vamos continuar aqui. Eu creio que não vai dar para a gente fazer todo o capítulo hoje, mas o importante é repassar aquilo que o Espírito está querendo falar conosco nesta noite. Versículo 3. E entra ao rei e fala conforme estas palavras. E Joabe lhe pôs as palavras na boca. E a mulher tecoíta falou ao rei. E deitando-se com o rosto em terra, se prostrou e disse: Salva-me, ó rei. Mas lembra, ela estava mentindo. Ela estava encenando, tá? E nós devemos, isso aqui, irmãos, isso que a gente está vendo aqui, a gente deve ter muito cuidado com as pessoas que encenam, passando uma mentira como se fosse verdade. E se a gente não tiver ligado em Deus e fazendo uso do dom do discernimento que temos de Deus, nós estaremos sendo enganados, sendo presas fáceis para sermos tragados. É forte isso que Deus terminou de falar, tá? O engano. E sabe, queridos, o mal que ronda os espíritos da maldade, os dominadores das trevas, eles tentam sempre fazer com que eu e você tenha o certo como errado e o errado como certo. E se a gente não tiver o dom do discernimento, se você não tem esse dom, peça ele para o Senhor. Porque difícil é para um cristão se manter de pé se ele não tiver o dom do discernimento. Amém? Glória a Deus. E a mulher tecoíta falou ao rei, e deitando-se com o rosto em terra, versículo 4, se prostrou e disse: Salva-me, ó rei. E disse-lhe o rei: Que tens? Perguntou para ela: O que está acontecendo? Aí ela disse: Na verdade, que sou uma mulher viúva e morreu meu marido. Tenha, pois, a tua serva 2 filhos. Tinha, pois, a tua serva 2 filhos, e ambos estes brigaram no campo, e não houve quem os apartassem. Assim, um feriu ao outro, e o matou. E eis que toda a linhagem se levantou, quer dizer, todo o povo, toda a vizinhança dela, todo o povo dela, se levantou contra ela mesma, ela está dizendo isso no 7, e disseram: Dai-nos aquele que feriu seu irmão, para que o matemos por causa da vida de seu irmão, a quem matou, e para que destruamos também ao herdeiro. Assim apagarão a brasa que me ficou. Assim apagarão a brasa que me ficou, de sorte que não deixam a meu marido nome, nem resto sobre a terra. Ela está falando que um foi morto porque estava brigando com o outro. E agora, como a gente sabe, até outro dia a Raquel, que está aqui, a Raquel, ela nos deu um pouco da sabedoria, compartilhou conosco um pouco da sabedoria dela, onde ela dizia que nesse tempo aqui, queridos, era dente por dente. Não é isso, né, Raquel? Eles viviam a lei de dente por dente. Matou. Raquel, nos ouve? Amém. Não é isso, né? Dente por dente. Aquele que feria com dente por dente, olho por olho. Aquele que feria com a espada, com ela seria ferido. Pronto. Olha aí. Eu amo a sabedoria de Deus que tem na vida de Raquel. Então, assim, quem com o ferro ferisse seria ferido, com a espada que matasse seria morto, né? Era a lei naquele tempo. E agora estavam procurando o filho dela para matar. Isso foi a história que Joabe mandou ela contar. Não pense que isso aqui é uma verdade. Nós lemos lá no início. Isso aqui foi uma trapaça, uma tramóia que eles fizeram, né? E como o Senhor, ele não permite que eu leia o texto antes, eu estou conhecendo o texto junto com vocês, porque faz muitos anos, acho que em 2012, 2013, eu li Samuel, de lá para cá não mais. Então a gente está
comendo a palavra, debulhando, degustando a palavra juntos. Vamos ver mais. E disse no versículo 8: E disse o rei à mulher: Vai para a tua casa, e eu mandarei ordem acerca de ti. Quer dizer, vá em paz, que eu darei ordem aos homens do reino para que ninguém mexa contigo. Era o que Davi estava dizendo para ela. 9. E disse a mulher tecoíta ao rei: a injustiça, ó rei meu senhor. Senhor com S minúsculo, ela estava se deportando ao rei Davi. Venha sobre mim e sobre a casa do meu pai, e o rei e o seu trono fiquem inculpáveis. Ela estava pedindo que Davi fizesse justiça sobre ela, para que a casa dela, a família dela, o sangue dela não sobrecaísse sobre Davi pelo que já tinha acontecido ou por algo mais que viesse a acontecer, como pela história que ela contava, estavam procurando o filho dela para matar. Muito cuidado com o que parece, queridos. Em 2013, Deus disse para mim, num domingo à tarde, eu lembro disso, em um domingo à tarde de 2013, eu não me lembro exatamente o mês, num domingo à tarde, o Senhor disse para mim, filha, toda pessoa que dá desculpa é porque sabe que tem culpa. O Espírito Santo disse isso para mim, num domingo à tarde de 2013. E de lá para cá eu guardei isso. E eu pratico isso observando em quem está me dando desculpa. É muito bom a gente ter intimidade com Deus, queridos, para poder a gente entender o que o ser humano está a nos dizer. Porque, como eu estou falando, sem intimidade com Deus, é difícil você viver em cima desse mundo onde tem tanta gente enganando até a si próprio, que dirá quem está ao nosso redor. As pessoas se enganam a si mesmas, elas contam uma mentira e elas mesmas acreditam na própria mentira. Quantas das vezes você vê por aí pessoas pousando de família feliz, quando na verdade vive em infelicidade, postando ter e ser aquilo que elas não são. E para isso a gente só pode entender, para não cometer o mesmo engano de crer que aquilo de fato é verdade, com o dom do discernimento. Faça uso desse dom, queridos. O dom do discernimento, ele tanto serve para nos ajudar, como também a gente ajudar quem precisa. Porque tem pessoas, queridos, que estão cegos, e eu não estou falando de pessoas que não são cristãos. Tem gente que se denomina cristão, mas está mais perdido e cego no mundo do que muitos que nunca nem aceitaram a Jesus. Não esqueçam disso. Há pessoas que andam com a Bíblia na mão, mas estão mais perdidos do que muitos que estão fora dos templos e que nunca aceitaram a Cristo, nunca disseram eu aceito Cristo como meu Salvador. Pode crer nisso. Tem muita gente que está igual Jó, conhecendo Deus só de ouvir falar. Eu ouvi falar. Outros, eu decorei um texto da Bíblia. Eu sei de Gênesis a Apocalipse. Mas quando abre a boca, envergonha o nome de Deus, envergonha o Cristo que veio na terra morrer para nos redimir e nos levar até Cristo, até Deus. Envergonham. É como se colocassem Jesus na cruz novamente. Muito cuidado, querido. Muito cuidado para você também não ser enganado. Eu creio que você que está aqui nos assistindo, quem sabe você também tem uma história. E os irmãos que estão aqui no Zap nos ouvindo, com certeza vocês têm história
de que já ouviu mentiras como se fosse verdade. Também, uma vez, o Espírito Santo disse para mim, filha, eu disse para Deus, eu digo, Deus, o povo acha que eu não sou, que eu não tenho o Senhor. Como é que eu faço? Eles dizem que eu não pareço ser cristão. E ele disse para mim, pasme, ele disse para mim, tu não precisa parecer que é. Você precisa ser. Por que ele disse que eu precisava ser? Porque até aquele momento eu ainda não era. Porque só precisa ser quem não é. E ele disse, filha, quem é, não parece que é. E quem parece, não é. Porque quem é, não precisa parecer, já é e pronto. Essa convicção de que nós somos cristãos tem que estar dentro de nós, independente do que os outros pensem. Aquilo que Deus já fez dentro de você e o que Ele está fazendo dentro de você, não estou falando de estereotipo, irmão. Eu não estou falando da aparência aqui fora, não. Porque muitas vezes nós nos preocupamos mais com a aparência externa, esquecendo da interna, do que está dentro de nós. E quando nós fazemos isso, nós nos igualamos com aquilo que Jesus falou lá em Mateus 23, sepulcro caiado. Se eu cuidar daqui de fora e não cuidar do que está dentro, na hora que eu abrir minha boca, eu estarei envergonhando Cristo, colocando Ele na cruz, como se eu estivesse colocando Ele na cruz novamente. Deus conta comigo e contigo para a gente evangelizar, falar o nome dEle, falar o que Ele tem feito na nossa vida, pela misericórdia dEle, não só pelo que está aqui fora, para que nós não sejamos como sepulcro caiado. Já viu aquela pessoa que anda com a Bíblia na mão de semana a semana, mas dentro de si está rancoroso, não perdoa pai, não perdoa mãe, não perdoa um amigo, acha que sempre as pessoas estão em dívida com ele ou com ela, e não duvide. Esses tais acha até que Deus anda devendo alguma coisa para eles. Aleluia. O mundo todo está errado e em pecado. E a santidade está ali. Está nele, está em si. Está nela, está em si. Sabe o que é isso? Orgulho. Aí eu te pergunto, o Espírito Santo habita onde há orgulho? Nós cristãos, nós que nos denominamos cristãos, o que é ser cristão? É seguidor de Cristo. Fazer o que Cristo fez, sabendo que podemos passar pelas mesmas coisas que Cristo passou. Há pouco tempo aqui a irmã Lucinha falou que tem gente que não está crendo que o Espírito Santo está usando ela. E eu digo que Cristo também passou por isso. Está lá nos evangelhos. Pode ir lá, Mateus, Marcos, Lucas, João, você vai ver isso. Disseram que Cristo estava expulsando os demônios pelos próprios demônios. E depois disseram para ele que ele era o próprio Belzebu. Hoje eu não vou passar por isso? Eu passo todo o tempo. Só que eu já estou acostumada. E pela misericórdia de Deus, Deus já me deu uma estrutura, umas costas com estrutura de tanta coisa que eu já passei, queridas, que eu continuo insistindo, ainda que a pessoa não queira nem me dar um oi, eu continuo falando que é para eu demonstrar que aquilo que foi pensado, a pessoa está enganada. Porque se eu sou luz, eu não devo me comportar com o que o outro está dizendo, porque o que o outro está dizendo não está me definindo. Então, se não está me definindo, se eu sei que não está me definindo, para que eu vou contestar? Eu só vou procurar ocasião, eu só vou ocasionar mais divisão, mais dificuldade para que Deus me use para ajudar essa pessoa. E uma coisa eu vou te dizer, pega isso, anota isso aí no seu caderninho, onde quer que seja. Anota isso.
todas as pessoas que criam resistência contra você, é porque Deus quer fazer uma grande obra na vida dessa pessoa e é através de você. Pode anotar. Anda, calabade, rebarácia. Espírito Santo de Deus. Aleluia. Aleluia. Vimos aqui uma pessoa enganando o rei. E quem pôs essa mulher para enganar o rei? O capitão da guarda, quer dizer, o homem de confiança que cuidava da segurança do rei. Sabe o que é que isso que eu terminei de falar pode se encaixar na minha e na sua vida? De repente, se não tivermos o dom do discernimento, alguém em que eu e você anda confiando de olhos fechados, está tramando coisas para nos meter em situações que Deus não quer que eu e você viva. E nessa noite, nesse dia, nessa madrugada, não sei que hora que você vai ver esse vídeo, Deus usa a minha vida pela misericórdia dele para te dizer: abre o teu olho. Em quem é que você tem confiado? Em quem é que você tem fechado os seus olhos? Alabate, rebaraciá. Em quem é que você tem confiado? Confie no Senhor, querido. Confie no Senhor. A Bíblia diz que maldito sou eu e você quando nós confiamos cegamente em uma pessoa. É a Bíblia que diz: maldito o homem que confia no homem. Sabe o que é que a Bíblia está dizendo? Está dizendo que não é para nem eu e você não confiar em ninguém? Não. Ela está pedindo que eu e você olhe os frutos que essa pessoa dá. Não é pelo que ela fala pela boca, é pelo que ela faz, as atitudes dela. Não meça ninguém pelo que ela fala. É como uma árvore, não meça uma árvore por ela estar frondosa, meça ela pelos frutos que ela dá. A Bíblia diz que quando eu e você quiser saber quem é a pessoa, olhemos os frutos. Os frutos é de ira, é de julgar os outros, é de condenar os outros, é de sair falando mal dos outros. Que Deus existe aí? Cadê o Deus que está nessa pessoa? Muito cuidado. Outro dia aqui Deus nos ensinou que nós devemos cuidar de quem chega para nos falar de outra pessoa. Será que essa pessoa que vem falar de outro para mim e para você, quando sair da minha e da sua presença, não fará o mesmo na nossa ausência? Falando de nós? Com certeza, queridos. Cuidado, eu e você não podemos perder tempo, nós não podemos perder tempo dando ouvido a coisas, como eu sempre digo, que não vai influir e nem contribuir com o meu crescimento pessoal ou espiritual. Cuidado aonde, como e com quem você está investindo tempo, aonde você está investindo tempo, com quem você está investindo tempo, em quem você anda acreditando. Olhe os frutos. E o mais interessante disso que eu estou falando é que Deus está nos alertando, não é para a gente se afastar das pessoas. Até porque Deus, quando Ele nos revela, nos mostra quem o outro é, não é para a gente se afastar, é para a gente influenciar com aquilo que está dentro de nós. Tem bondade aí dentro? Tem bondade dentro de você? Tem justiça dentro de você? Pois influencie o injusto com a sua justiça. Influencie o outro com o amor que está dentro de você, amando aquele que não tem amor. Eu sempre digo, o amor ele é para ser dado não a quem merece, mas a quem precisa. E o amor que temos é primeiro ele, Deus, que nos dá, para poder a gente repassar, compartilhar com quem precisa. Guarda isso, queridos. Guarda isso, é uma instrução maravilhosa que Deus está nos dando. É uma instrução maravilhosa que Deus está nos alertando nessa noite, para que a gente não venha cair nas armadilhas e sermos presas fáceis para abutres que por aí estão. E uma coisa eu vou te dizer da parte de Deus: no dia quando você perceber que você não conseguir influenciar o outro com aquilo de Deus que está dentro de você,
e você perceber que você está sendo contaminado com o mal que está no outro, faça o que Jesus Cristo disse aos discípulos. Pegue as tuas sandálias, saia, bata para tirar até a poeira do pé e fuja da aparência do mal. Porque se você não está conseguindo influenciar essa pessoa para ser justo, para ser amável, para ser digno, para ser generoso, para ser grato, corre o risco de você ser influenciado com a ingratidão, com a injustiça, com a falta de amor, com a falta de perdão. Você e eu sermos influenciados por essa pessoa, queridos. Nós aqui na terra, Deus nos mandou aqui na terra para poder a gente ensinar e aprender com quem Deus está colocando em nossas vidas. Façamos proveito daquilo que Deus está nos dando, do tempo em que Deus está nos dando, próximo de uma pessoa. Ensine, repasse o que tem de Deus. Por que eu estou dizendo que tem de Deus? Porque o que é de bom, que tem em nós, é porque vem de Deus. Você crê nisso? Aleluia? Então influencie as pessoas, repasse para as pessoas aquilo que você tem de bom. E aprenda com elas aquilo que elas têm. Aí você pode me dizer, mas é tão mal, não tem nada de bom. Você pode dizer isso para mim. Aí eu te digo, pois aprenda com ela, com essa pessoa, a não ser má como ela. Ninguém, não sei de quem é a frase, mas ninguém é tão má, tão mal, que não sirva de exemplo para ninguém. E se tão mal essa pessoa for, ela já serve de exemplo para nós não sermos maus como elas. Guarda isso no teu coração. Obrigada por você ter ficado até aqui. Que essa palavra ela tenha conseguido contribuir com o seu crescimento pessoal e espiritual. E use essas dicas que Deus está nos dando, nos alertando, para poder você não cair em armadilhas como essa aqui. Que a gente começou a destrinchar o texto e a gente começou a ver uma história como se de fato ela fosse real. Mas ela não era real. Foi uma trapaça. E se a gente não cuidar, a gente volta e meia, a gente está entrelaçado numa situação que não é a verdade. O que é que eu estou querendo dizer? Às vezes as pessoas vêm contando um conto e ainda aumentando um ponto ou mais até, só para poder eu e você termos piedade para fazer aquilo que Deus não nos chamou para fazer. Você sabia que até para você estender a mão, a gente precisa pedir a direção de Deus? E quando eu digo estender a mão, é estender a mão para ajudar. Até para ajudar. Você precisa saber, ter a direção de Deus. Porque muitas vezes é Deus quem está tratando. E a gente não deve estar botando a nossa mão aonde Ele está trabalhando. Guarda essa palavra. Que o Espírito Santo de Deus, Ele esteja contigo sempre. Obrigada mesmo de coração por você ter estado até aqui. Se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, compartilhe essa palavra. Se você conhece uma pessoa que precisa ouvir esse conteúdo, envia para ela, envia nas tuas linhas de transmissão, envia nos grupos em que você está inscrito, que você tem no seu telefone, no seu aparelho, e nos ajude a divulgar a santa e poderosa palavra de Deus. Só com a bondade e a misericórdia de Deus é que a gente consegue subtrair de Deus uma palavra como essa, queridos, porque estudo eu não tenho, analfabeta eu sou. Mas quando a gente se coloca diante de Deus para fazer o que Ele nos chamou para fazer, o Espírito Santo faz a gente fluir. E até fazer outros pensarem que a gente tem estudo, tem isso, tem aquilo, mas não é, irmão. Não é, eu sou sincera em dizer. Aí você não tem vergonha? Não. A vergonha eu teria se eu estivesse mentindo. Mas a verdade, ela precisa ser dita. O Senhor Jesus te abençoe e te guarde. Que a sua família, você e a sua vida, e aqueles que te rodeiam,
tenham a bênção de Deus, as bênçãos do Senhor, elas recaiam sobre a sua vida, sobre a sua família e todas as áreas da sua vida. Obrigada por você ter ficado conosco até aqui. Não esqueça de deixar o seu like. Agradecemos também aos irmãos que estão conosco aqui no Zap. O Senhor Jesus te abençoe e te guarde. Até a próxima, se assim Ele nos permitir.